A gente começa o programa falando sobre um teste que é feito no recém-nascido e que pode detectar diversas doenças raras, o teste da bochechinha. Quem veio conversar com a gente é a pediatra Cris Herrera. Tudo bem, Cris? Olá, obrigado pelo convite. Realmente é um assunto muito relevante para a gente estar conversando hoje aqui com o pessoal. E é muito interessante porque ainda muita gente não conhece esse teste, né? Exatamente. A importância da gente poder falar do teste da bochechinha, dessa novidade, né? Nos últimos anos veio crescendo muito, foi se tornando também mais acessível, né? Porque ele ainda é um exame, um teste só pela rede particular, mas ele vem para agregar mesmo sobre o teste do pezinho, né? Onde o teste do pezinho a gente consegue aí detectar 6 doenças, né? Se você fizer um teste ampliado, você consegue chegar em 30 doenças. E já o teste da bochechinha, a gente está falando de mais de 340 doenças tratáveis na infância. E daí a importância de descobrir assim que o bebê nasce mesmo, né? A melhor época para a coleta do teste é realmente nos primeiros 30 dias de vida, porque o objetivo do teste, Elaine, é para triar, não é para dar o diagnóstico da doença já instalada. A gente quer triar, porque como essas doenças, se elas forem tratadas de forma precoce, elas podem mudar a história da vida da criança. Então o objetivo é que realmente aconteça nos primeiros 30 dias. Mas a gente pode coletar até 1 aninho de idade. Mas o bom é fazer antes mesmo, né? Quanto antes, melhor. Assim como o teste do pezinho, né? Que quando a criança nasce, já na maternidade, ele é realizado. Teste do olhinho, da orelhinha, da linguinha, do coraçãozinho. São todos testes para triar, para achar alguma coisa que possa vir a se desenvolver nessa criança, né? O teste da bochechinha tem essa mesma característica. E como é que é feito esse teste? Ele tem o nome de teste da bochechinha porque, diferente do teste do pezinho, que é coletado uma gotinha de sangue do calcanhar do bebê do pezinho, por isso ele tem esse nome, o da bochechinha você usa um suave que parece um cotonete. E aí esse cotonete ele é passado na parte interna da bochechinha da criança. Então a gente faz 10 movimentos do lado da bochechinha, depois vai para o outro lado da bochechinha mais 10 movimentos, porque ele é coletado da saliva e de células epiteliais que a gente fala que a gente tem na bochecha, porque a triagem da bochechinha é por DNA, diferente da triagem do teste do pezinho, que é por sangue. E assim, essas doenças raras, se for detectada alguma coisa, daí que vai aprofundar no exame. Então, assim, é importante até falar que às vezes as mães ficam meio desesperadas e com razão, mas é importante dizer que é só um teste inicial, né? Exato, é só para triar e direcionar para que exames que a gente vai poder fazer para chegar num diagnóstico final dessa criança, né? E muitas vezes ele vai mostrar a predisposição genética de desenvolver, mas nem todas as vezes a criança vai desenvolver. Então, vou dar um exemplo assim que eu acho que teve bastante visibilidade, que foi o caso do neuroblastoma do filhinho do Thiago Leifert, que teve um tumor ocular. E que nesse teste, por exemplo, da bochechinha, você tem um marcador específico para esse tipo de tumor. Mas se vier positivo aquele marcador específico, não significa necessariamente que a criança vai desenvolver a doença. Mas se vier positivo, significa que essa criança vai visitar o oftalmologista mensalmente, até chegar numa certa idade. Então o objetivo é esse, é você pegar com antecedência aquela doença que a criança pode ou não vir a desenvolver. E essas doenças raras, normalmente, muitas não têm cura, mas se forem tratadas com muita eficiência, a criança pode ter uma vida bem melhor, né? Uma qualidade de vida. Mas você sabe que o teste da bochechinha, eu acho isso muito interessante. A pessoa que desenvolveu o teste da bochechinha, ela realmente colocou dentro deste teste só doenças tratáveis. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque olha que angústia você fazer um exame do seu bebezinho que acabou de nascer, descobrir que ele tem um marcador genético para uma doença que não tem tratamento. Você vai ter que viver a vida inteira com isso. Então, o teste da bochechinha, ele realmente pega 340 doenças que são tratáveis na infância. Porque esse é o objetivo, é você fazer o diagnóstico para estabelecer o tratamento. Então, isso, porque tem eu já escutei assim, eu não quero nem saber, melhor eu nem saber se meu filho tem alguma coisa. Não, se tranquilize, o teste da bochechinha vai mostrar aquilo que tem tratamento. Que é muito bom, com certeza. E para fazer esse teste, então, teria que procurar uma clínica. Os hospitais já oferecem, mas aí é pago. Como é que funciona? Os hospitais aqui em Maringá ainda não têm. Sim, ele é um teste particular. Ele não é feito aqui em Maringá. Ele é feito em São Paulo, né? E, infelizmente, ainda não faz parte nem do SUS, nem dos convênios. Ainda não é contemplado também pelos convênios. Então, acaba que é um investimento que a família
vai fazer, né? E é por isso que eu falo sempre quando eu converso com o paciente, buscar o histórico. Então, assim, se é uma mãe que fez um investimento de tempo e de dinheiro para fazer uma fertilização, né? Ela também vai provavelmente se dispor a fazer um pequeno investimento para esse teste. Se é uma mãe que tem históricos de abortos anteriores, eu já tive 2 ou 3 abortos anteriores, essa mãe vale a pena fazer esse teste. Ou então, eu já tenho um outro filho que tem uma doença genética que foi descoberta tardiamente, né? Digamos assim, porque não foi feito o teste da bochechinha. Então, vale a pena fazer. Então, eu acho que vale muito, é legal conversar com o pediatra. Se o seu pediatra indicar, conversar com você e falar, olha, no seu caso, conhecendo a sua gestação, conhecendo o seu histórico, conhecendo o histórico familiar, esse pediatra indicar e achar que vale a pena, né, Elaine? Eu acho que é rico que essa família se disponha a investir, né, num teste mais ampliado. Eu acredito muito em prevenção, assim, né? Acho que na pediatria isso faz total diferença, né? Então, na saúde como na saúde, todo, né? na saúde, não é verdade, na saúde como um todo. Mas talvez na pediatria a gente é muito mais cuidadoso, a gente faz mais vacinas, a gente leva mais ao pediatra, a gente está mais atento aos cuidados alimentares, a gente se preocupa mais com a alimentação dos nossos filhos. Então, todos esses cuidados de prevenção, eles já estão muito embutidos dentro dessa família, dessa mãe, né? E o teste da bochechinha é um a mais, que veio para acrescentar realmente nessa prevenção. Com certeza. E aqui em Maringá a pessoa consegue colher, ela tem que levar a criança para São Paulo? Como é que funciona isso? Não, algumas clínicas são credenciadas. Por exemplo, a minha clínica pediátrica realiza, existem outras clínicas que também realizam. Então, ela consegue encontrar aqui em Maringá, sim. Existem algumas clínicas que têm esse credenciamento, é feita uma capacitação do funcionário para que a coleta seja feita de maneira adequada. E aí, esse exame é enviado a São Paulo. E aí, com 28 dias, o laboratório de São Paulo manda pra gente o resultado, e aí o resultado ele vem de forma muito simples, ele vem assim, baixa probabilidade, nenhuma probabilidade, média probabilidade, alta probabilidade. Então, por exemplo, se vier uma alta probabilidade, aí é muito provável que, dependendo da doença, a gente vai encaminhar para o especialista. Até porque hoje o pediatra, existe o pediatra clínico geral, mas existem muitos pediatras específicos. Com subespecialidades. A pediatria teve esse grande ganho, que é a gente ter o pneumopediatra, o endocrinopediatra, o neuropediatra, né, o neonatologista, que é o que trabalha com a sala de parto e recém-nascido. Então, a gente vai direcionando aí essa família para aquela subespecialidade que vai se fazer necessária para acompanhar. Você falou que o ideal é até os 30 primeiros dias de vida, né? Isso. Depois disso, existem outros exames, ou esse mesmo pode ser feito, mas talvez com não tanta eficácia? Como é que funciona? O objetivo é que a gente pode fazer até 1 ano de idade o teste da bochechinha, mas o objetivo é que a gente faça esse exame antes da criança ter qualquer sinal ou sintoma. Esse é o objetivo. Então, se eu pegar, assim, vou dar uma doença, por exemplo, degenerativa neurológica, uma distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença neurológica. A criança, então, ela ia super bem, aí com 2 anos ela começou a cair. Aí com 2 anos e meio ela parou de andar. Aí, com 3 anos, ela já perdeu a destreza de segurar um objeto, por exemplo, com as mãos. Então, nesse momento, fazer o teste da bochechinha já é muito tardio, porque essa criança já está mostrando a doença instalada. Isso deveria ter sido visto antes, né? Isso poderia ter sido avaliado antes. Ou, digamos que a criança esteja com 1 ano e meio e comece a perceber que o globo ocular dela está alterado, ou que ela está com a visão alterada porque é um neuroblastoma. É tardio, isso deveria ter sido visto lá atrás. Então, não é que não possa ser feito, mas não tem vantagem. Então, a gente recomenda fazer nos primeiros 30 dias, é o ideal. Até 3 meses tá legal. Até 1 ano, se a criança não tiver sintomas. Mas o bom mesmo é pequenininho. Logo ali no comecinho. De pequenininho. E assim, o teste varia de quanto a quanto, para as pessoas terem uma ideia? Olha, mais ou menos vai ter um investimento médio que vai ficar aí entre R$ 1.100 e R$ 1.500. É mais ou menos isso, que é o valor de um teste genético. Sim. Então, se você tiver, por exemplo,
um câncer de mama, a sua família, sua irmã ou um parente seu próximo teve um câncer de mama e você quer fazer um teste genético para saber se você tem um marcador genético, né? Mais ou menos em torno de 1.500 a 2.000. O teste da bochechinha, como ele é um teste genético, ele vai ficar mais ou menos entre 1.100 e 1.500. E é legal até para os pais já irem pensando em guardando esse dinheiro, né? É um investimento. Você sabe, Elaine, claro, eu falo muitas vezes dos mêsversários ou dos investimentos de enxoval. Talvez, tendo essa informação, olha, eu vou fazer um mêsversário mais simples. Ao invés de comprar um carrinho que faça 1.001 coisas, eu vou comprar um carrinho mais básico, né? E eu vou investir, né, numa triagem na saúde. Né? Exato. Tá certo. Se alguém quiser mais informações, te encontra no Instagram. Isso, o meu Instagram é DRA Cris Herrera, DRA de doutora Cris Herrera. Pode mandar lá um direct para falar com a gente, né? Nem sempre sou eu que respondo, tem as meninas também que fazem essa parte. Clica lá no link da bio, né? Vai ser um prazer, independente de realizar ou não o teste da bochechinha com a gente. Eu acho que a informação precisa chegar. Eu trouxe até um materialzinho aí para você, porque eu acho que é isso que é importante, a gente divulgar, olha, existe esse teste, né? E esse que é o nosso objetivo. E é super importante. Muito obrigada, viu? Foi um prazer.